Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso Bora Conversar. Outros meios já entrando aí. Mari, Jússi, sejam bem-vindos. Boa noite a mais um Bora Conversar. Guga. Que bom, né? Estávamos com saudade. A última vez que nós nos vimos foi há 15 dias atrás e que bom que a gente está aqui de novo para falar sobre iniciar o tema desse mês, que é sexo. Vamos falar durante essas quintas-feiras sobre esse tema delicioso e que às vezes traz muitos tabus, muitas ideias que as pessoas possuem, que muitos receios, muita vergonha, enfim. Para quem está chegando agora, boa noite, Aline. Boa noite, Thaís, Patrício. Paula acabou de entrar, nossa convidada de hoje. Para quem está chegando, é importante a gente esclarecer que o Bora Conversar ele nasceu há um ano atrás, há mais de um ano atrás, aqui em Salvador, e nós fazíamos ele num café. O Ravel Café, que foi nosso apoiador e é nosso apoiador até hoje, e era lá que nós fazíamos esses encontros presenciais. Depois fizemos duas edições também em Recife, no Lady Aurora, também um apoiador queridíssimo. Com a questão da pandemia, estamos realizando esse processo aqui, através de live. Iniciamos no mês retrasado com o tema solidão, falamos já sobre saudade e agora vamos falar sobre sexo. Boa noite, Aline. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sejam todos bem-vindos, Aline, Flávia, Luiz. Vou chamar a nossa convidada para nós começarmos o nosso bate-papo. Olá, está conectando. Que bom que o áudio está bom. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo Deixa bem, eu seja escolher bem-vinda. um filtro mais real, né? Pra ficar. Essas possibilidades de filtro são maravilhosas, né? É ótimo. Aí a gente tá com Seja, a cara horrível, aí fica linda. é, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Que ninguém está É. totalmente lindo. Mas Seja dizem que a beleza bem-vinda, vem de Paula. dentro, né? Pois é, exatamente. É isso aí. E já é um bom ponto para a gente discutir aqui. Eu vou apresentar você para a gente começar nosso papo, tá Tá, bom? tudo bem. Paula Milena é apreciadora da liberdade total e principalmente sexual. Ela praticamente nasceu para falar de sexo e fala com tranquilidade. Inclusive, o convite de Paula nasce através de uma amiga minha que falou isso para mim, que eu disse, pô, o dia que eu tiver a oportunidade, eu vou convidar a Paula para bora conversar. É Foi. graduada em fisioterapia, especialista em fisioterapia pélvica e pós-graduada em sexologia clínica. Paula é uma pessoa alegre, bastante empoderada, não gosta de dormir muito, ama atividades que envolvem aventura e ama comer. Com vocês, Paula Milena. E a primeira pergunta que eu queria saber de você é: sexo ainda é tabu? Infelizmente. E muito mais do que todo mundo imagina. Chega a ser tão tabu que eu já tenho 10 anos na área e até hoje eu sofro. Eu não vou usar sofro, não, porque realmente hoje em dia eu não sofro. Mas assim, eu constantemente vivo o preconceito e a discriminação de ser mulher no Brasil e tá falando de sexo. Porque Entendi. parece que esse assunto só pode ser falado e discutido pelos homens. Se uma Uhum. mulher fala de sexo, ela não é, vamos dizer, uma mulher para casar. Ela não é digna, né? Então, assim, até hoje eu sofro muito, mas assim, eu sinto, eu percebo, me contam, mas assim, hoje não me atinge mais. Mas já Entendi. me atingiu bastante. Mas assim, eu já gastei tanto com terapia, né? Que aí eu sei Tá de jus. boa. Com Exatamente. esses 10 anos de estudo, o que você enxerga como as maiores dificuldades, os maiores tabus, além desse que você trouxe, da questão da mulher, mas nessa relação das pessoas com o sexo? Ó, eu vou separar dois mundos, porque é dois mundos diferentes. O homem e a mulher, tá? A Perfeito. mulher, ela sofre.
extremamente na sexualidade por falta. Literalmente essa palavra é falta. É falta de conhecimento, é falta de liberdade, é falta de oportunidade, sabe? É falta de diálogos abertos na família. Então a mulher literalmente não se conhece. Você não tem noção que no meu consultório, na primeira consulta, eu boto elas de frente para a vulva, né? E é engraçado que elas. Eu peço para olhar, a grande maioria tem dificuldade de estar olhando, e quando olha e eu vou pontuando para que serve cada coisa, parece que está vindo pela primeira vez, sabe? Entendi. Então, Entendi. assim, na mulher existe uma falta de tudo. E já no mundo masculino, existe um excesso que também não é positivo. Então, Entendi. assim, vamos se dizer que a masculinidade, o machismo, obriga os homens a acreditar que eles são ótimos de cama. E a partir do momento que você se considera ótimo de cama, você nunca vai estar aberto a ouvir o outro, a aprender, porque você não precisa, você já sabe tudo. Verdade. Entende? E Verdade. aí, quando você tem um problema relacionado à sexualidade, por exemplo, disfunção erétil, ejaculação precoce, esses homens demoram muito de pedir ajuda porque para eles está ferindo muito a masculinidade. Então, você vê dois exemplos numa mesma sociedade. E esses dois exemplos, o excesso e a falta, eles casam. E eles querem que o casamento dê certo. Sim. Porque Verdade. o homem ele quer uma mulher boa de cama. Mas ao mesmo tempo ele não quer uma mulher muito experiente. Ele não quer Verdade. uma mulher que deu muito. Olha que contradição. É Como é que ela vai verdade. ser boa de cama? Como é que ela vai ter experiência se ela só tiver um ou nenhum? Verdade. Entende? Então, Verdade. assim, existem certas exigências que são completamente contraditórias, sabe? Eu vejo lá no consultório uma coisa que chama bastante minha atenção. A grande maioria das mulheres, quando eu pergunto, é, você casou virgem? Aí, não. Você teve outros parceiros? A grande maioria me responde, olha, eu tive mais de 5, mas meu marido só sabe de 2. Sabe? A Entendi. cobrança de ter que diminuir a quantidade, porque o que é que ele vai pensar? E é um Entendi. assunto que não é para ser falado. A Você partir é do momento santa, que o né? seu namorado lhe questiona isso, você tem que botar ele no lugar. A minha vida íntima, a minha vida sexual não te diz no passado, não te diz respeito, sabe? É. Porque você começa, eu acho muito melhor, em vez de você, né, a grande maioria não estão preparados para a verdade, Sim. e aí a mulher acaba mentindo. Mas eu acho que melhor do que mentir é você não entrar nesse assunto e saber Entendi. cortar, sabe? Entendi. Você acha que, de que forma a educação sexual pode ajudar a diminuir esse desnivelamento que a gente percebe? Como é que você enxerga isso? E você enxerga isso acontecendo? Enxergo, porque eu vejo isso nitidamente no meu consultório. Hoje chegou um caso muito interessante que tem tudo a ver com o que você está falando. Uma mulher de 31 anos que ela tem 2 filhos e ela virou para mim e falou: Paula, eu vim te procurar porque eu sou uma mulher muito travada. Eu sou uma pessoa que eu não me abri para a sexualidade, mas eu decidi e eu quero mudar. E aí eu vejo os dois polos. A que eu vi hoje e vejo a que eu dei alta ontem. Uma mulher que descobriu a liberdade sexual e descobriu o poder dela. Então, para você ver que... E às vezes é 2, 3 sessões, sabe? Você consegue fazer Entendi. a pessoa mergulhar. Então, assim, eu acho que as coisas só vão mudar de uma forma mais intensa quando duas coisas entenderem que é muito importante a educação sexual. Primeiro, os pais. Os pais precisam entender que eles são, sim, responsáveis pela sexualidade do filho adulto. Então, uma filha Uhum. mulher que é incompetente sexual, eu uso esse termo porque eu sei que ela é forte, mas é uma verdade. Se você tem um corpo que é para te dar prazer e você não sabe usar ele, você é incompetente, né? Verdade. Então, Verdade. Bem assim, colocado. se a mulher é incompetente sexual, graças, parabéns os pais dela. Não significa que ficar culpando vai adiantar, né? Significa Tá. que quando a gente entrar nesse papel de pai e mãe,
a gente tomar cuidado de não estar fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa da educação sexual para os filhos. Claro, cada idade vai ter uma educação sexual específica. E o colégio, eu acho que já passou da hora dos colégios, sejam particulares e públicos, colocar educação sexual. Porque, Verdade. assim, eu vi uma pesquisa de um colégio particular de São Paulo que quis botar uma educadora sexual. E a grande não conseguiu botar porque os pais ficaram revoltados que estava estimulando os filhos dele a fazer sexo. E aí eu te pergunto, na era da internet, na era da amizade, na era da malhação, porque malhação, tipo, toda vez que eu assisto malhação, todo ano tem gravidez na adolescência, tem estimulando o sexo ali na criança. Não é melhor ele ter uma saúde sexual, de saber usar uma camisinha, de entender qual é a importância, entendeu? Então, infelizmente, a gente ainda está vivendo uma educação sexual. Eu costumo dizer que ela é... Como é a palavra? Ai, meu Deus. Quando eu tô... me fugiu. Mas assim, eu costumo dizer... Não, eu quero dizer assim, é tratativa. Sim, eu estou entendi. no processo de tratamento. Mas a gente está apagando o fogo. Não está exatamente. prevenindo. Mas para mudar, vai ter que ser uma educação sexual desde criancinha até para a gente conseguir ter mulheres mais livres, mulheres com a sexualidade melhor, homens menos machistas, preconceituosos dentro da sexualidade. Então, assim, infelizmente a gente está, como você falou, adorei, apagando o fogo, né? Mas eu ainda tenho muitos sonhos de que isso aconteça. E você, acho que vale a pena abrir esse parênteses, esse sonho em meio a esse país, onde nós tivemos ontem um anúncio de um processo onde a ministra vai começar a trabalhar aí a questão para o pessoal segurar a questão da sexualidade, né? Eu não vi, não me contar. Uma educação sexual às avessas, né? No sentido de que evitar que as pessoas tenham tanta libido, que vejam tanta coisa, que tenham tanto acesso. É como se a gente estivesse vivendo uma inversão, né? Porque você traz uma coisa interessante. A gente tem internet, a gente tem... Alguém citou aqui uma série, Sex Education, se não me engano. Então a gente está vendo temos outras diversas, que Sense8, várias outras coisas que fizeram sucesso na internet, que as pessoas têm acesso e nós estamos vivendo uma inversão nesse processo. Como é que você enxerga que pode ser feito esse processo, então, de quem tem esse interesse em uma questão fechada, por exemplo, com a criança, com o adolescente? Como é que faz? Eu costumo dizer o seguinte, inclusive, eu tenho essa conversa muito com minha mãe, porque minha mãe, ela, claro, foi de uma geração passada, né? Ela teve toda essa questão da criação, e aí quando ela vê algumas coisas que ela acha demais, aí ela vem pra mim e fala, Paula, é fim de mundo, Paula, não! E aí eu falo pra minha mãe, você tem que entender que pra gente encontrar o equilíbrio, a gente tem que viver os extremos, entende? Então, a gente viveu uma sociedade totalmente repressiva, opressora. E eu não falo só da sexualidade feminina, não. Eu falo, por exemplo, do mundo do LGBTQI+, sabe? Dessas pessoas que sofrem preconceito com a sexualidade, com a forma de ver a vida. Então, assim, a gente teve uma sociedade de repressão e de prender, e aí a gente vai ter que conhecer o outro ponto, que é um ponto onde vai ter muita liberdade e, óbvio, pessoas querendo controlar essa liberdade. Sim. Mas eu acredito, sinceramente, do fundo do meu coração, que essa tentativa da ministra não vai... Ela, entenda o que eu vou dizer, algumas pessoas específicas podem se deixar influenciar. Principalmente, infelizmente, no Brasil, a gente não tem pessoas que sabem escolher determinados representantes. Normalmente a gente parece que eu tenho a sensação que as pessoas são fãs, sabe? Idolatra, como se a pessoa fosse a melhor coisa do mundo. Então, normalmente essas pessoas vão seguir, né? Mas eu acho muito difícil porque a gente já entrou em um caminho da liberdade. Então, quando você entra,
quando a mulher conhece essa liberdade, ela não tem como regredir, entende? Entendi, Então, entendi. assim, infelizmente é ruim, porque nesse momento seria interessante se o governo ajudasse todas as educadoras sexuais a estar promovendo a saúde sexual, mas quando a gente não pode contar com o governo, a gente faz assim de pouquinho em pouquinho. É isso Conversas aí. como essa, né? E várias outras. Eu vou ler rapidamente alguns comentários, então, inclusive, pedir às pessoas que quem tiver dúvida pode perguntar ou colocar suas opiniões. É, a Aline falou que as lives nos ajudam a participar daqui de longe, que bom. Luiz falou sobre aquele seu comentário que é um machismo velado, que isso é um absurdo. Adson Santana, acabar com a história da cegonha, né? Maurício citou a série Sex Education. Luiz falou que não é estímulo à informação, sexo é tão importante quanto se autoconhecer. É um processo que deve ser natural e sem limitações. E nós perguntamos a algumas pessoas que mandassem perguntas, né? Perguntamos, não, pedimos a algumas pessoas que enviassem perguntas. E uma pergunta, ela foi, várias mulheres fizeram a mesma pergunta, que é a seguinte, eu vou ler o relato dessa garota, só que várias fizeram a mesma pergunta. Eu tenho 25 anos, em todas as minhas relações sexuais eu nunca gozei. E sempre pensei em agradar o meu parceiro e nunca me preocupei em sentir prazer. Não foi só ela. E aí? E deixa eu te falar uma coisa. Acredite, em média, não agora na época de pandemia, porque caiu muito os atendimentos, mas em média eu costumo atender de 15 pacientes a 20 no dia. Se hoje já está muito mais mesclado, homem e mulher, né? Antigamente era um público quase 100% feminino. Mas eu te digo que das mulheres que chega, 80% é essa queixa, sabe? E aí quando você vai para as pesquisas científicas, a última que a USP fez, detectou que 58% das mulheres não gozam, nunca gozou na vida. E é igual a essa menina aí que relatou. Por quê? E aí é o que eu te falo. O que eu falei no começo, a falta de conhecimento. Se existe um assunto onde eu não posso pensar, onde eu não posso procurar, onde eu não posso me estimular, esse assunto eu não vou ter habilidade. Você não tem como chamar um engenheiro para falar de sexualidade. Como eu Uhum, aqui não posso falar de engenharia. A gente entendi. fala e a gente fica à vontade para se expor quando a gente tem habilidade no assunto. Sim, Então, sim, a sexualidade na mulher, ela não desenvolve essa habilidade. Pelo contrário, ela desenvolve uma repressão de que é feio, de que é sujo, de que mulher tem que ser direita, de que mulher tem que agradar o homem, sabe? Porque se não sim, agradar, ele vai procurar fora. E aí a culpa da traição vai ser dela, não dele, entende? Então, sim, sim. todas essas frases, todas essas crenças são internalizadas. E olha o que louco. As mulheres que buscam ajuda, e vamos dizer, que resolve, eu já passei por todas essas fases. Aí o que acontece? Minhas pacientes foram lá, dei alta, feliz, estava gozando horrores. Depois de 2, 3 meses, volta dizendo que, porque como eu te falei na estante, você se permitir a viver uma liberdade é um caminho sem volta. E aí essa mulher já Uhum, gozou, já se conheceu, ela quer fazer coisas diferentes. Mas aí ela tem um marido que diz que não, que a mulher casada, a mãe dos filhos, não pode fazer um 69. Que a mãe do filho não pode ficar de 4. Você entende por que o número de traição feminina aumentou muito? E aí as pessoas falam, a uhum. mulher trai por amor. Não, as mulheres hoje, isso é estudo, estão traindo por causa de sexo. Mas Prazer. eu não tô justificando, nem tô dizendo que é correto. Eu Claro, tô sim, querendo explicar que ela descobre a sexualidade, ela vê um caminho de oportunidade, quer levar o marido junto, mas ele diz que não, que ela não pode. Aí o marido quer botar ela de novo na gaiola. E aí ele entendi. não consegue. Normalmente, ou acontece a separação, ou acontece as traições. Então, infelizmente, esse número é muito grande. E eu sempre falo, inclusive, vou pedir a você agora, toda vez que você ouvir uma mulher falando que não goza e dizer que é normal, porque elas acham que é normal, é que você diga que não, não é normal. E que ela pode
sim gozar em todos os atos sexuais, inclusive mais de uma vez se ela quiser, mas ela precisa de ajuda. Então, que ela procure uma sexóloga, que ela procure uma fisioterapeuta pélvica, que vai ajudar tanto a mente quanto a vulva dela a dar esse estímulo que ela merece. Você Entendi. acredita que tem muitas mulheres que chegam no meu consultório e eu percebo que elas têm dificuldade de gozar porque a mulher acredita que ela não merece? Existe uma política do não merecimento dentro Da da mulher, culpa, né? da culpa. Então, assim, isso é muito complicado. E por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho. Porque a mulher precisa entender que não é assim. Ela Entendi. pode. Infelizmente, esse número parece que cresce, todo ano cresce. Tem uma outra pergunta também que foi enviada, que é muito próxima dessa, que ela diz que ela não sente prazer com a penetração, só no estímulo do clítoris. É, como fazer para melhorar isso? É a pergunta Ó, dela. é uma queixa bem frequente. A mulher precisa entender que orgasmo é orgasmo. Então, se ela goza pelo clítoris, ela tem que comemorar que ela goza. Já é É um isso aí. caminho. E ela tem que entender que o clítoris, ele é o maior órgão sexual de prazer. Nenhum ser humano no mundo tem um órgão que a única função é dar prazer. Só nós mulheres que temos o clítoris. Então, o clítoris, ele tem ramificações. Ele tem aquela ponta onde a gente tem acesso por fora, mas ele entra por dentro. E as ramificações dele vai até o canal vaginal. Porém, a mulher que se masturba, normalmente, ela só masturba o clítoris, a parte de fora. Então, ela estimula a parte de fora e não estimula o canal vaginal. Aí tem uma outra questão. Além de não estimular, ela não trabalha esse canal vaginal. Ela não usa um vibrador, ela não faz um exercício que a gente chama, que a fisioterapia pélvica atende as mulheres, ensina a fazer esses movimentos. Então, o canal vaginal dela tá o quê? Tá, vamos dizer, atrofiado, tá sem vida, tá sem estímulo. E aí, a resposta sexual vai ser muito mais difícil. Então, toda mulher que tá me ouvindo aqui, se quiser melhorar o orgasmo e o prazer pelo canal vaginal, precisa fazer um tratamento para a gente conseguir aumentar a sensibilidade desse canal vaginal e fazer ela sentir. Porque a grande maioria das pessoas pensa o seguinte, Chico. Mas o pênis, quando entrar, vai ficar lá e o pênis não faz esse papel. Eu sempre brinco que o ato sexual, ele é um espetáculo, tá? Ele é o espetáculo, é o show. Para você fazer um show perfeito, você precisa treinar. Então, não. Verdade. O tempo que o pênis fica dentro do canal vaginal não estimula o canal vaginal. É muito pouco, é muito rápido, entende? Então, assim, o preconceito muito grande, muita gente acha que vibrador é para substituir, né? Eu ouço muito isso, inclusive eu fico louca quando eu vejo mulher casada falando assim: eu não preciso de vibrador, eu tenho meu marido. Ignorância, pura ignorância. Porque o vibrador não é para substituir o pênis. O vibrador, ele vem para trabalhar. Inclusive, ele surgiu. Quem criou o primeiro vibrador foi um médico, sabe? Foi um médico que Fantástico. tratou as mulheres que, na época de 60, na década de 60, muita mulher estava sofrendo uma doença chamada histeria. Inclusive, Sim. eu indico esse filme, tá na Netflix. Eu assisti na Netflix, às vezes sai, né? Mas tava lá. O que acontece? Conta a história do vibrador. Então, ele conseguiu perceber que quando ele fazia movimentos de vibração no canal vaginal, essas mulheres se relaxavam e conseguiam controlar a histeria. E aí, como a mão dele começou a cansar, ele resolveu fazer um aparelho que fizesse o que ele estava fazendo. Então, assim, acabou que o vibrador foi marginalizado por conta dos filmes pornôs, né? Que não soube utilizar de uma forma sadia e acabou marginalizando. Mas não, E vibrador é é tratamento. uma pergunta que eu ia te fazer. Essa questão do filme pornô, você acha que ela retira essa questão do tesão? Exige que, por exemplo, a mulher tem o mudão, o peitão, que o homem tem o pauzão, e ela cria uma espécie de modo de ser sexual? Os filmes pornôs, de uma forma geral, tem as exceções. Eu vou te explicar
quais são as exceções, mas de forma geral, ele faz a gente se sentir péssimo, porque aquilo ali foge total de uma realidade. E sabe o que é triste? Você não tem noção a quantidade de mulheres que está aqui nos assistindo, que acredita que para a mulher gozar tem que sair aquela quantidade de líquido absurda. E Sim. aí eu fui convidada para ajudar em uma orientação de um vídeo de filme pornô. Quando eu cheguei lá, eles colocam uma sonda transparente para a mulher liberar esse líquido. Você entende? Então, assim, é pura mentira. Aquilo ali é fantasioso. Por isso que eu falo com minhas pacientes. Mas hoje, isso tem mudado muito. Nos Estados Unidos, já tem sites que, infelizmente, são pagos, mas já tem sites que a diretora é mulher e que faz o filme pornô direcionado para o público feminino. Então, tem mulheres Fantástico. de todos os corpos, sabe? Coisas completamente que você olha e dá para fazer, sabe? Você fala, ai, legal, você se sente excitada, é bonito de assistir. Não tem aquela coisa que, infelizmente, o filme pornô de antigamente chega a ser nojento, sabe? Chega a ser repulsivo. Você sabia, é uma coisa terrível isso, mas eu preciso falar. Você sabia que no Brasil, olha que contradição, eu fico tentando entender nosso país e eu não entendo. É o país que mais Complexo. mata, né, negros e homossexuais. Isso, É o país. travestis, transexuais, Pois é. principalmente, E né? aí, acredita, os vídeos que são mais assistidos, São de infelizmente, travestis e são de transexuais. travestis e são de pedofilia. Você entende? Então, assim, Louco, né? a humanidade está doente. As pessoas precisam pedir ajuda. Não é normal você assistir um vídeo de pedofilia. Não é normal você assistir um vídeo de zoofilia, que é a pessoa Sim, comendo o sim. animal. Não é normal. Isso é uma disfunção e tem que ser tratado. Então, mas eu acho que tinha que ter uma política pública para não deixar esses vídeos estarem no ar. Porque aquilo ali pelo contrário, eles não são educativos. Sim. Eles fazem o caminho contrário. É Então, doentio, né? é doentio e estimula uma doença. Então, é muito louco, mas aí esses dois mundos que tem que ser trabalhados. Lendo aqui alguns comentários, Paula, algumas as meninas comentaram. Polly falou, vibrador é vida. E é Roma Júlia, viva os vibras. vivas. Ah, e temos umas perguntas aqui. Tem um comentário de Vamos. Ibsen. É muito comum os meninos na sua adolescência são incentivados por seu pai, tio, primo mais velho ou algum familiar que devem perder a virgindade e ter várias namoradas. Isso contribui muito para o machismo, é a opinião dele, né? E Ana Judite pergunta o seguinte: hoje tenho dificuldade em falar sobre sexo com minha filha, fruto do que recebi por falta de orientação dos meus pais. Como conduzo essa etapa com minha filha adolescente? Ótima pergunta. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero mandar um grande beijo para uma amiga minha, Thaís Freire, que está aqui, entrou aqui. Ela é Nossa. fisioterapeuta pélvica também, faz um trabalho lindamente lá no Sul. Inclusive, acabou de inaugurar a clínica dela, Sorella, que é muito linda. E aí eu quero convidar todas as mulheres que estão aqui na live também para depois conhecer a página dela. Ela tá aqui, ó, Thaís Freire Físio. Físio. Thaís Isso Freire. é Thaís com fantástico. TH. Isso, e ela faz um trabalho muito bom. Ela trabalha muito a fisioterapia com endometriose e ela é muito legal. Vocês merecem assim, ir lá e ver o conhecimento dela. Ela tá trabalhando também muito com sexualidade, tá muito bom. Beijo, amiga, te amo, sucesso. Agora vamos. A gente precisa entender que o filho, ele vai ter abertura à medida que você deu espaço. Por isso que eu acho muito difícil você falar de sexo para adolescente. E eu vou te explicar. Se esse pai, na fase infantil, até chegar na adolescência, foi um pai que disse que era feio, que era sujo, tira a mão daí, não pode, tá errado, não Uhum. faça. Vai ser difícil essa conversa sair de forma natural. Você entende? Então, Entendi. assim, eu sempre falo com as mães. Viu a menininha brincando com a pepeca? Pergunta, filho, o que é isso? Olha, filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Você pode brincar com sua pepeca. A pepeca é sua, você pode tocar.
Agora a mamãe quer te explicar que mais ninguém pode tocar na sua pepeca. Um titio não pode tocar na sua pepeca. Vovô, ninguém. É só você. Você Entende? Você educa e está não amedronta, né? Exatamente, você está ensinando ela a prevenir. Se alguém tocar na sua pepeca, você pode vir contar para a mamãe, porque não é certo. Você entende? E aí explicar a ela, ó, a pepeca é uma região que ela é íntima, ela é guardada, ela não pode pegar bactéria. Então, quando você quiser descobrir, quando você quiser tocar a sua pepeca, é importante que sua mão esteja limpa e dentro do seu quarto. Ela não vai perguntar mais. Você já respondeu tudo. Aí agora vamos para a adolescência. Vamos dizer que essa mãe conseguiu fazer isso na fase infantil. Então, a adolescente, ela vai ter a liberdade. Porque eu sempre falo que adolescente, você nunca pode chegar com o tema. Porque você não. Normalmente ele vai te cortar. Se for uma coisa ainda que ele não tá desperto, não despertou, ele vai cortar o Aham. assunto. Então, o adolescente é sempre do que vai vir de lá, entende? Então, minha mãe, por exemplo, minhas amigas estão falando de sexo. O que é sexo? Sabe? E aí sentar e explicar, olha, sexo é quando um homem e uma mulher resolvem trocar uma experiência afetiva, seja com amor ou seja por atração, e aí explicar todo o processo. É muito difícil. Eu sei que para uma mãe é muito difícil chegar e dizer assim: eu como mãe, sei o que é melhor para ela. Eu, como mãe, sei que não é o momento dela transar. Mas essa pessoa esquece que quando ela quis, ela não pensou no que a mãe estava dizendo. Então, olha, eu falo direto isso. Inclusive, eu falo muito para minha mãe. Eu acho que o maior desafio da maternidade e da paternidade, eu tô falando para os dois, é a pessoa entender que o seu filho saiu de dentro de você, mas ele não é sua continuidade. E quando você entende que ele não é sua continuidade, você entende que ele é uma pessoa diferente e que vai fazer escolhas diferentes. Exato. Então, a Uhum. grande maioria das mães, elas casam virgem e quer que a filha case virgem. Ou casou virgem, não gostou dessa experiência e quer que a menina dê para todo mundo antes de casar, né? E isso não pode acontecer. Você não pode limitar a educação da sua filha baseado na tua experiência. Então, é Uhum. importante você dar uma educação o mais imparcial. Ela perguntou, você respondeu. Ah, não é hora de transar. Não adianta você falar isso. Entende? Você vai dizer o seguinte: no dia que você se sentir preparada, no dia que você quiser, você pode ter toda a liberdade para conversar com sua mãe. Eu vou te levar no médico, você toma seu remédio, eu ensino você a colocar a camisinha e dá essa liberdade a ela. Você entende? Porque se Entendi. você responder com verdade, se você não ficar com a cara de nervoso, de opressão, ela vai se sentir à vontade para estar falando outras dúvidas, sabe? O problema é que o pai nunca. Você reparou? Pelo menos eu não sei se você passou por essa experiência, mas eu passei muito. Tava assistindo novela com meus pais, passou uma cena de sexo, era um silêncio, menino. Meu Um pai ficava, constrangimento, meu né? pai ficava constrangido. E eu, filho, que nasci pra isso, eu fazia, eita! Agora chegou o sexo. Entendeu? Então, assim, minha mãe ficava morta. Então, assim, a pessoa precisa entender que é importantíssimo a gente fazer esse tipo de coisa. Entender que nossos filhos não são nossa continuidade. E eles Legal. vão ter as experiências dele. E você, como mãe, só tem a obrigação de orientar. Jamais dizer e afirmar o que tem que ser feito. Ô, Paula, no seu consultório, ou nesses 10 anos, como é que essa questão da experiência, por exemplo, do gay, do bissexual, do pansexual, né, das pessoas que sentem prazer assim, não tem essa coisa fechada da Menino, heterossexualidade, por exemplo. Como é isso? olha, eu tenho muita dificuldade de, infelizmente, esse público, eu acho que por conta de todas as dores, por conta de todo o processo de discriminação, de preconceito, eles têm muita dificuldade de vir até a mim. Muita. Sabe? Eu já pensei muito em fazer projetos, coisas direcionadas, inclusive nos meus vídeos agora,
eu tô falando de alguma coisa, aí eu sempre falo, casal hétero é isso, aí eu vou à parte do casal gay e vou para as lésbicas, para eu tentar trazer esse público. Por quê? Antigamente, tudo que era direcionado ao sexo anal do gay era muito negativo, entende? E as coisas que tinham eram horríveis. Por exemplo, os lubrificantes de sexo anal, eles continham anestesia. Aí a pessoa não Uhum. sentia nada. Então, por isso que o gay, muitas vezes, tem muito versão quando a gente fala de um produto erótico. E eu tento explicar a eles que o ânus, ele não tem lubrificação. Mesmo que você consiga fazer uma penetração anal sem lubrificação, o ânus, ele vai cometer microlesões e vai ter problemas com o tempo. Então, é importante estar cuidando da saúde anal. Tem uma coisa que alguns amigos meus diz que eu quero fazer todos os gays virarem total flex. Porque eu tenho uma teoria. E eu vou te explicar. A grande maioria dos gays que se denominam ativos, eles normalmente sofrem, não estou dizendo todos, mas tem uma parcela. Eles sofrem de uma doença chamada anismo. E no caso da mulher, a mulher tem o vaginismo. Vaginismo e o anismo é como se fosse um torcicolo, onde esse músculo é contraído e ele não solta. Então, a Entendi. mulher não consegue ter penetração na vagina e o homem não consegue ter penetração no ânus. Então, muitos dos gays que tentaram fazer sexo anal não conseguiu, aí eles falam, eu não consegui, então eu sou ativo. E não, existe tratamento para isso e ele pode sim relaxar, soltar a musculatura e ter muito prazer pelo ânus. Então, meus amigos dizem que eu quero pegar todos os ativos e quero transformar em Totoplex. E aí, mas é porque entenda, eu acho que a gente tem que ter liberdade de escolher uma coisa, mas eu acho interessante a gente passar, entende? O experimentar. Você dizer que, olha, eu gosto mais disso, mas eu já experimentei e não gostei, Uhum. entende? Uhum. E não dizer assim, ai, eu nunca consegui, como a grande maioria. E nessas brincadeiras eu já transformei vários, viu? Eu Que bom. já transformei uns 10 aí, que se diziam muito ativos, e hoje é ativo, mas de vez em quando rola uma passividade aí, entendeu? E isso que é o mais interessante. Mas assim, eu ainda tenho muita dificuldade, porque falar de sexo pro gay, eles não. É como se eles não confiassem, entende? Entendi. E eu acredito que isso vem das porradas da vida, sabe? Sim, sim, Apanhou faz tanto que sentido. eles falam, eu já sei que não vai direcionar pra mim, eu já sei que. Entendeu? Então, para que eu vou a uma Entendi. palestra, não vai falar do meu caso. E não, as sexólogas agora precisam entender que em todas as palestras tem que falar e tem que incluir. Exato, Tem que incluir o exato. homossexual e tem que incluir as lésbicas, né? Porque é importante. Dois pontos que você traz, um eu acho interessante, eu acho que nessa questão do ativo e do passivo no mundo gay é uma relação cultural também, né? Porque o ativo é aquele que domina, o passivo ele é aquele que é mais fraco, é aquele, né, que é o dominado. Então há uma Exatamente. relação, e é engraçado como isso rola no ambiente gay, né? Você é POA, né? É, E tem uma outra questão que é um tabu na relação hétero. Alguns homens pedem para as mulheres penetrar eles, né? Ou através de língua, dedo. vibradores, ou através de língua, ou através de dedo. Como é isso? Como é que esse quebrado? Porque me parece que existe um preconceito muito grande por parte dos homens em ser penetrado, porque tem esse estima de que é menor. Amigo, isso acontece o tempo inteiro. Agora, sabe o que é mais louco? Todo mundo sabe que o ânus é uma zona erógena de prazer. Hoje não tem como ter dúvida. É prazeroso, tanto para o homem quanto para a mulher. Aí, o que acontece? Uns homens ficam curiosos e se permitem ver que é gostoso. Você acredita que esses homens vêm para mim às vezes desesperados? Doutora, eu mandei minha mulher fazer e eu gostei. Eu sou gay, sabe? Diz pra mim, eu sou viado, sabe? E não, calma, pera ainda, sabe? Primeiro, qual o problema se for? Aí ele Não diz, é? não, doutora, pelo amor de Deus, não, tudo bem, não vou confundir mais a cabeça. Bora voltar. Aí eu falo, você já se sentiu atraído?
Você já olhou para um homem e sentiu vontade de beijá-lo? Porque você é a rainha. Você dizer que uma pessoa tem uma orientação sexual não significa de jeito nenhum que ela só quer transar. Não. O gay, ele não é atraído pelo outro homem só pro sexo anal. Ele quer beijar, ele quer estar junto, ele quer construir uma vida com aquela pessoa, entende? A mesma coisa que um casal hétero se junta. Então, assim, é muito difícil a gente entender que nesse país vinculou o prazer anal para mulheres e gays. E todo mundo que experimenta tem que ser gay. No caso, se for homem. E não é. E muitos homens perdem a oportunidade de fazer, de experimentar por causa desse preconceito. E sabe como é louco? As mulheres que os homens pedem, vêm me perguntar. Meu namorado pediu. Ele é gay? Um constrangimento também, né? Ele é gay, sabe? Porque isso não é só o machismo implantado no homem, é também implantado na mulher. Sim. Inclusive, eu acredito que a mulher é muito mais machista do que o homem. Entendi. Legal. Né? Alguns comentários aqui. Val fala o seguinte, Val Santos: agora com o bebê fico me perguntando a todo momento como será a adolescência. Quero que o meu filho tenha confiança de falar sobre sexualidade comigo, mas confesso que tenho muito que aprender. Spaces X: conversando isso com a criança e adolescente não estimula a sexualidade precoce? Exemplo, às vezes a vergonha do adolescente previne a sexualidade precoce. O que é que você acha disso? Por isso que eu falei que você não precisa puxar assunto. Você tem que responder mediante a dúvida dele. Por exemplo, você não tem que chegar, filho, vamos falar de sexo. Só se você perceber, por exemplo, o menino, os pais percebem que tá indo no banheiro, tá demorando muito, né? Então é importante chegar para ele naquele momento e dizer, olha, eu tô percebendo que você tá se conhecendo, fique tranquilo, isso é normal, faz parte da natureza humana. Eu só quero te dizer que caso você queira chegar no seu momento de fazer esse tipo de coisa com alguém, você tem a responsabilidade. Se você tiver dúvida de usar uma camisinha, você pede a minha ajuda que eu vou te ensinar. Você entende? Legal. Não é Encara com estímulo. naturalidade, né? Não é estímulo, porque ele já está fazendo. Se ele já estiver na masturbação, ele já está interessado. Você entende? Então, se ele já despertou, o que você pode fazer é educar para que ele use camisinha, para que ele não pegue uma doença venérea e nem engravide alguém novo, né? E eu sempre falo, a mãe, ela vai medindo o que vem de lá. Como foi que eu fui feita? Aí é o momento de dizer que o homem, uma mulher, se encontra, que beija, e aí o homem pega. Você tá entendendo? Pega o pinto e coloca, e aí você vai. Respondeu, parou. Você não tem que continuar. Entende? Porque sexo é só pra você fazer. Não. Como foi que faz neném? Você explicou, parou. E tá sempre atento ao que tá vindo de lá. E se você seguir isso, você não vai causar estímulo, pelo contrário. Tem um estudo que foi feito tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, eu não lembro agora as faculdades, mas nesses 2 estudos comprovou que a criança que é muito mais bem educada sexualmente, começando dos 5 anos, né? Elas têm uma vida sexual na fase adulta com muita mais qualidade. Elas dificilmente têm doenças venéreas e elas engravidaram quase todas. Foi incrível que tem um que foi quase 100% que acompanhou. Nenhum engravidou antes da hora. Entende? Nossa. Então, o conhecimento, ele realmente te dá liberdade, né, de prevenção. Exatamente. Legal. Você falou de um ponto, antes de eu ler aqui alguns comentários, sobre a masturbação. Em abril, a gente teve uma confusão aí na pandemia que o presidente achou que a OMS estava incentivando as pessoas a se masturbarem. E a masturbação, como é que ela entra nesse processo? Ela ajuda? Ela prejudica?
como é que ela entra numa relação a só, numa relação de casal, principalmente nesse momento de pandemia? Até mesmo porque houve várias matérias falando que o número Vibrador, de né? vibradores aumentou, né? Aumentou a venda. Triplicou, eu tô tão feliz, velho. Triplicou. No meio de tanta notícia ruim, Ruim, não é? eu ganhei essa. Menino, o que tem de paciente minha que tá comprando vibrador, Que sabe? E eu maravilha. tô tão feliz e tá mandando foto pra mim. Gente, a gente tá escolhendo nomes, tá muito legal. Ó, é muito louco você entender, né, que o governo veja as coisas dessa forma. Mas é o que eu tento explicar para as pessoas o seguinte: masturbação é igual a um remédio. Se você usa de menos, não tem efeito nenhum. Se você usa de mais, prejudica. Sabe? Então, o homem e a mulher que se masturba demais corre risco de ficar viciado, corre risco de adormecer a região, então vai fazer um efeito contrário, vai perder a sensibilidade de tanto que usou, que estimulou. Então, assim, a masturbação ela tem que ser equilibrada. E aí, quando eu falo de equilíbrio, as pessoas falam, mas dê uma média. Ó, na fase adolescente, é normal o menino, na ânsia, né, se tocar 3, 4, 5 vezes ao dia. É interessante, se a mãe perceber que está sendo 3, 4, 5 vezes, falar com ele, porque corre perigo de machucar. Eu já atendi várias mães que levaram adolescentes que estavam com o pinto machucado por conta do excesso da masturbação. Então é Entendi. importante, naquele momento, você orientar. Mas um adulto, vamos botar assim, acima de 25 anos, a gente entra na normalidade ele fazer 3 vezes na semana ou uma vez por dia. Não teria problema nenhum. Isso não significa que, por exemplo, segunda e terça ele não fez, aí quarta ele fez 2 vezes. Entra na normalidade, entende? Entendi. Eu tô falando de pessoas, por exemplo, que deixa de trabalhar, que deixa de sair, que deixa de estar com pessoas reais para estar na masturbação. Isso que é uma forma desequilibrada, sabe? Então, assim, sendo usada dessa forma equilibrada, vai trazer autoconhecimento, vai estimular, vai pelo contrário do que o governo está dizendo, é saudável. Inclusive, já foi comprovado que a masturbação masculina previne o câncer de próstata, sabe? Quando usado de forma equilibrada. Uhum. Então, assim, não, a masturbação ela é muito boa. Agora a gente só precisa medir aí a medida certa. Legal. Alguns comentários. Mari Calazans, minha mãe quase teve um surto quando descobriu que eu tinha perdido minha virgindade. Detalhe que ela descobriu quando eu tinha 24. Hoje eu dou risada da cena. Karina Fernandes, lá em casa eram 5 meninas e se uma nos mexesse na cocota, apanhava diretamente na cocota. Cruel, Ó, hein? que cruel. Jussara, ela faz uma pergunta. Tem um amigo gay que fica com homens héteros ou que diz ser hétero não mais por várias vezes ele fala que penetra esses homens. O homem é gay ou não? Gente. Não tem nem. Ó, eu tenho alguns amigos que falam assim, ó. Eu tenho um caso com um hétero. E aí ele fala assim, mas ele diz que ele é hétero porque ele só me come. Entendam. Se você tem desejo por uma pessoa do mesmo sexo, se você teve uma ereção, se você tá ali no tesão, você gosta do mesmo sexo. Não importa se você faz para todo mundo saber ou se é escondido do mundo. Só você sabe, você internamente, você não precisa. Por isso que eu tenho muito medo. Ó, eu fico na dúvida. Eu me sinto, às Na vezes, dualidade, né? isso, no sentido da pressão do se assumir. Eu fiz muito esse vídeo e eu entendo da importância de criar esses termos para lutar politicamente, para lutar socialmente. Mas eu acho que acaba gerando uma pressão psicológica de, por exemplo, se eu sou hétero, eu só posso me atrair por homem. Sabe por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu pensei assim, eu me convenci tanto na adolescência porque eu comecei a me atrair por homem. Então, muitas vezes, eu posso não ter entrado em uma experimentação. Eu perdi uma oportunidade porque na minha cabeça tava, eu sou hétero.
eu sou hétero, entende? Entendi. Então, ninguém chega assim em um lugar e diz, oi, tudo bem, eu sou hétero. Então, por que o gay tem que dizer, oi, tudo bem, eu sou gay? Você entende? Eu acho que Uhum. essa questão de se assumir é muito complicada. O fato de você não se assumir e você transa com um homem, não significa que você não seja, você é. No caso desse, ele não é gay, ele é bissexual. Porque ele tem a mulher dele, que ele deve sentir desejo, e ele também transa e sente desejo com outro homem. Legal. Mas assim, essa nomenclatura vai ser pra gente. Mas pra ele, ele vai continuar achando que ele é hétero e tudo bem. É Entendeu? verdade. Até mesmo que tem uma questão aí de status muito forte, Né? né? Olha, tá chovendo parabéns aqui nos comentários. Muita gente falando que tem gente que já é seu fã, que gosta de você Eu tô vendo aí. bastante. Que bom. Eu sugiro aí seguir o seu Instagram, não é isso? Doutora Paula Isso, Milena, obrigada. não é isso? É, É isso aí, acho que vale a pena para vocês aprofundarem, mergulharem mais ainda nesses assuntos, enfim. Existe também um outro tabu, eu não sei se seria tabu, mas que se fala muito, que é o do pau grande, né? Então, tem os homens, né? Tem que ter, eles se vangloriam do pau grande, e isso soa até, às vezes, muitas vezes, uma questão de raça, né? Porque o negro é que é o do pauzão, então tem uma questão aí muito forte, né? De raça e preconceituosa e cruel. E a mulher também, né? A mulher vai sentir prazer com o pau grande. Como é que fica essa questão? O pau grande dá prazer mesmo ou não dá prazer? Como é que fica essa situação? eu li um livro uma vez, eu também, ó, eu sou péssima de nomes. Se me pedir referência, tá lascado, eu tenho que levar no papel. Mas olha o que aconteceu. Esse livro foi muito interessante, porque nesse livro eu falava o seguinte, que na época da escravidão, ele é mais direcionado para o Brasil, tá? Na época da escravidão, os senhores de engenho fazia sexo com a mulher de uma forma como, né? Levantava o vestido, Uhum. e essas mulheres começaram a se sentir atraídas pelos escravos. E muitas dessas mulheres começaram a transar com os escravos e se apaixonar pelos escravos. Então os senhores de engenho ficou com medo dessa moda pegar e aí começou a falar, a fazer a fofoca acontecer, que os escravos tinham um pau muito grande e que a mulher que transasse com o escravo ia se ferir. Então, essa historiadora, ela defende que essa questão de dizer que o negro tem um pauzão vem disso aí. Para amedrontar as mulheres, criou esse Entendi. estigma. Mas a questão é, comprovada cientificamente, não, os negros não são os gêneros que têm os maiores paus, até porque hoje a gente sabe que existe muita mistura, então até é difícil fazer um estudo, porque a gente tem uma mistura de tudo, mas assim, existe negros de pau pequeno, né? Como existe brancos de pauzão. Essa questão do pau, do tamanho, foi estimulada pelo filme pornô. Então, muitos homens querem ter pauzão porque acredita, porque viu no pornô que o pauzão, a mulher, né, ficava mais doida. E muitas mulheres também assistiram nesses filmes que os pauzão são os mais gostosos. E não é Uhum. verdade, sabe? A mulher tem que entender que se o canal vaginal dela, normalmente quando está excitado, normalmente quando está estimulado, ele chega aí para 12 centímetros, no máximo 15, um de 25, para quem gosta, tudo bem, mas para a grande maioria vai machucar, não vai ser gostoso, sabe? Não vai ser legal. Então, eu sempre falo para minhas pacientes que não significa que tamanho não seja documento, né? Não tem essa pergunta, tamanho é documento. Sim, sim. Eu acho que, em vez de falar tamanho é documento, o interessante é o que ele sabe fazer com o pinto dele é documento, porque aí eu vou te dizer, eu conheço muitos homens de pauzão que não faz nada, que não sabe estimular uma mulher, não sabe fazer essa mulher relaxar, se excitar. Como eu conheço muitos homens com pau menores e que faz a mulher chegar a orgasmos múltiplos, a entrar em uma onda. Então, literalmente, não é o pau que define a qualidade sexual. E Entendi. sim o interesse e a disposição da pessoa em buscar esse conhecimento. Legal. A gente já está quase perto do final. Do Que tempo, né? péssimo isso.
6 minutos. Tem uma outra pergunta também que foi enviada, tá? Não sei se é normal, mas é uma menina que pergunta. Não sei se é normal, mas eu me canso tão rápido quando é a minha vez de trabalhar na hora da transa, que até perco aquele boy por não ter aquela transa boa devido a essa falta de disposição. Ela traz um incômodo. O que é que você diria a ela, né, nesse Eu falo caso? para todas as pacientes físicas, para minhas pacientes que eu atendo, por que vocês acham que eu peguei amor e paixão pela corrida? Foi só para correr? Foi só para saúde? Foi só para... Não, migas! Aí está a importância do você treinar. O sexo, quando a mulher está por cima, ou em uma posição que ela está dominando, ela tem que ter realmente, literalmente, uma resistência física, porque ali é uma atividade aeróbica. Pense uma mulher sedentária que não faz nenhum tipo de atividade física, que nem sobe para casa de elevador, né? Vai para o carro, anda de carro para cima e para baixo. Como essa mulher vai aguentar ficar ali, né? Por cima, na estimulação? Então é muito importante a mulher entender que atividade cardio é para o coração resistir, É é para isso. treinar. Então vamos andar de bicicleta, vamos correr, vamos nadar, não importa o que você escolha. Mas atividade física ajuda sim a aumentar esse condicionamento físico e dar mais resistência. Perfeito. Tem um comentário aqui. Contato Pedra Fina, ela fez um alerta, pessoal, um alerta. Historiadores estão de acordo com o termo escravo está em desuso, defende-se o uso escravizado. Obrigado aí pela Obrigada. sua pedagogia com a gente. A gente ainda tem um tempo, SpaceX. Eu gostaria de saber quando a pessoa é viciada em filme pornô. Exemplo, às vezes ou quase sempre a pessoa pode preferir se masturbar e assistir pornô ao invés de estar com alguém. Gostaria de saber sobre isso. Isso, por isso que eu falo da dose da masturbação, da dose do assistir o pornô, porque existe, eu trato muitos homens que têm muito vício pela masturbação e muito vício pelo pornô. A questão é o seguinte, tudo na nossa mente, ela é programada, certo? Então, essa pessoa que ficou viciado, ela programou a mente dela para se acostumar com aquele excesso. Uhum, Então, curar um vício é literalmente mudar a programação. Precisa de disciplina, precisa de foco, precisa do querer, sabe? A pessoa precisa entender que se ela continuar nesse caminho, ela vai ficar sozinha, ela vai cada vez mais se isolar, ela não vai estimular. Às vezes esse homem é casado, então ele vai perder a mulher, porque ninguém suporta viver sozinha, ainda mais em dupla. Então, assim, eu sempre, quando os pacientes chegam lá dizendo, eu sou viciado em sexo, ou eu sou viciado em pornô e em masturbação, me ajuda. Eu sempre pergunto, você tá aqui porque sua mulher descobriu e mandou, ou porque você quer? Porque se for a mulher, não vai adiantar. É igual um viciado em droga, é igual um viciado. Você entende? As pessoas que são entendi. viciadas, elas só vão buscar Um ajuda se elas minuto. quiserem. Tem que partir dela. Então, Entendi. tem tratamento e é só marcar e ir. Mas assim, é o que eu falo, a pessoa tem que querer. Tem que É isso partir aí. dela o querer. Legal, gente. Falta pouquíssimo tempo. Quero aproveitar para agradecer a todos vocês que estiveram aqui essa noite. Foi uma delícia a gente falar sobre Adorei. sexo. Abrimos o mês, né? Com Paula. Próxima semana, 19h30, a gente vai estar aqui de novo Eu com vi com o Rajan, sexo, né? com Rajan, exatamente, Eu terapeuta adoro ele. tântrico. Venham, apareçam, convidem mais pessoas. Eu vou deixar esse 1 minuto e 14 para Paula fazer o convite aí. Ela vai ter uma próxima live. E muito, muito, muito obrigado, porque se tivesse tempo a gente ficaria mais. Muito mais. Por favor, Eu, faça seu eu convite. quero te agradecer, foi uma honra participar. Eu Obrigado. adorei. Quando voltar, eu quero também participar desse presencial. Achei fantástica a ideia. Legal, ótimo. E quero convidar todo mundo agora no meu Instagram, às 9 horas. Vai ter uma live lá com um terapeuta tântrico falando por Maravilha. que experimentar essa massagem tântrica e tudo de positivo que ela traz. Então eu convido todo mundo e muito obrigada e conte comigo sempre, tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado a Beijo, outros meios, obrigado a Gustavo, obrigado a todos vocês. Um beijo. beijo.